às vezes, nós aplicamos uma metodologia e nem sabemos que essa metodologia, um dia ela já foi inventada. Tá? Olá, eu sou o Mohamed Jamal e vou apresentar para vocês a introdução a Kanban. O meu primeiro contato com essa metodologia... Pô, agora sim. Tá? Não está muito bonito na foto, mas tá bom. Não dá para fazer, só se for uma câmera profissional, né? Então, o primeiro contato com essa metodologia foi num trabalho na BenQ, em Manaus, no Amazonas, onde nós estávamos numa sala de reunião e tínhamos uma entrega para fazer para um grande cliente, que era a BenQ mesmo, né? E eles trabalhavam com mobile. A BenQ era uma empresa que comprou a parte de mobile da Siemens. Então a gente estava lá sentado numa sala de reunião e foi colocado, o coordenador do projeto colocou alguns post-its na parede com todas as atividades que nós tínhamos que fazer. Então essas atividades, elas deveriam ser executadas num determinado espaço de tempo e que a gente chamava de uma entrega num determinado período chamado milestone. Você já até está sabendo qual metodologia que eu estou falando aqui, tá? Quem nos pede depois vocês já vão conhecer. Bom, então vamos lá. Antes de iniciar essa metodologia de Kanban, é importante falar para vocês um pouco da história, como é que surgiu o Kanban. Quem já sabe, então vai rever os conceitos. Quem ainda não, o conceito da história, quem nunca viu, então é importante saber porque a gente se situa no tempo onde que nós estamos hoje e também aquele fato de que às vezes a gente utiliza uma metodologia sem saber que ela já foi inventada há muito tempo atrás. Quer que eu espero? Não, tá bom. Então assim, o Sakishi Toyoda, ele era um filho de um carpinteiro e a mãe dele, ela fazia teares, ela fazia tecido. Então o que acontece? Ele era um jovem e aprendia muitas coisas com o pai dele na carpintaria. Aí ele resolveu ajudar a mãe dele para se tornar uma forma mais fácil dela fazer aqueles teares. Então o que aconteceu? Ele inventou uma máquina que pudesse haver uma interação humana, mas que também ajudasse nesse processo de fabricação do tecido. Claro que nós aqui, desenvolvedores, é muito difícil ter esses conceitos, porque a gente quer mais ver código, ver essas coisas acontecendo de verdade, mas é legal essa história para a gente se situar no tempo. Tá, então ele nasceu em 1867 e morreu em 1930. Ele foi, na verdade, quem iniciou a Toyota que existe hoje. Tá? Tem algumas outras histórias dele, mas a princípio é isso. Depois ele foi para o Japão para iniciar um negócio de teares. Tá. Então essa é a máquina que ele inventou. Não dá para ver direito, mas ela é de madeira, dá a impressão que é de ferro. Então a ideia dele é que essa máquina produzisse um tecido perfeito. Então o que ele queria é que não houvessem defeitos nessa máquina, nesse tecido, nessa produção. Então ele começou a evoluir a máquina. Ela se chamava Toyota Loom e ele começou a evoluir, e essa evolução foi assim: ele queria que essa máquina identificasse aonde havia um problema na fabricação do tecido. Por exemplo, na fabricação do tecido existe as linhas nas verticais e as linhas na horizontal, e tem uma linha que passa entre o tecido na medida que ele vai se cruzando para formar. Então o que acontecia muitas vezes? Às vezes uma das linhas rompia-se e o tecido saía com defeito. Então daí o que ele disse? Bom, então vamos inventar um sistema para que esse tecido não saia com defeito. E aí ele foi aperfeiçoando a máquina
e ele chegou a... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí ele chegou a essa máquina chamada Toyota Automatic Loom. Essa máquina foi uma máquina, uma das 8 maiores invenções dos japoneses. Então essa máquina ela foi muito bem utilizada, ela utilizada em sequência de 30 máquinas mais ou menos, então 30 máquinas trabalhando em sequência para produzir os tecidos. A produção era muito alta no mundo, era tecnologia de ponta na época. Hoje, claro, que existem máquinas superiores. Mas, para vocês terem uma ideia, essa máquina detectava quando a linha arrebentava todas as linhas, por exemplo, digamos que tinha 300, 400, 500 linhas, não sei, eu nunca cheguei a contar, mas 1000 linhas. Então, essa máquina detectava uma linha que quebrava, a máquina parava. Então, acendia uma lâmpada, a pessoa ia lá e substituía o fio. E essa máquina ainda tinha o poder de substituir o fio automaticamente, tá? Mas as anteriores a essa, elas, na verdade, elas poderiam ter uma certa um controle para não quebrar o fio, mas essa daí ela praticamente automática. Tanto as linhas que vinham para a formação do tecido, como as linhas horizontais que cruzavam. Então tinha uma série de dispositivos e isso que levou a ele a fazer essa fábrica e se tornar uma das maiores fábricas de produção de tecido do Japão na época, né? Bom, o que acontece? O nosso amigo anterior, ele convidou o nosso amigo Kishiro Toyoda para implementar um negócio chamado Just in Time. Daí esse Kishiro ele foi para os Estados Unidos e pegou um lance do Just in Time dos Estados Unidos. Já existia isso aí, só que ele aperfeiçoou e queria implantar na fábrica dele. Então o Kishiro ele trabalhava na fábrica de tecido, mas ele teve uma grande sacada. Pô, vamos começar a produzir carro. Então eles começaram a produzir veículos. Daí o que aconteceu? Ele criou o manual do Just in Time. Então, Just in Time, quem já conhece Just in Time? Não? Não conhece? Just in Time significa no momento certo, na hora certa. Ou seja, existia um processo de fabricação que era feito como na Ford nos Estados Unidos, na época que eles começaram a fazer os carros. Então, esses carros eles eram feitos um monte de peças, tipo o motor, as caixas, as rodas, eram feitos em grande quantidade. Então eles faziam muita peça e deixavam lá estocado. E daí o Kishiro falou assim: poxa, nós não temos capital suficiente para fazer isso aqui, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer just in time, conforme as demandas vão surgindo, a gente vai, né, fazendo os produtos. Então armazena o mínimo de matéria-prima em estoque. Agora eu vou colar um pouquinho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ele utiliza o mínimo de estoque, né, e apenas a quantidade que permita manter o processo produtivo no momento. Então o número de fornecedores também é reduzido para o modelo funcionar de forma eficiente. Tá? Lembrando que, como que eles conseguiram chegar a essa fábrica de carros? Claro que com uma fábrica de tecido para uma fábrica de carros existe muito investimento. Então eles venderam aquela fábrica de tear e montaram essa fábrica de carro. Tá. O que aconteceu? O Kishiro ele não implementou esse processo, mas passou todo o manual para o Eiji Toyoda. O Eiji Toyoda pessoalmente foi treinar os funcionários para que começassem a utilizar o Just in Time. E o Just in Time foi implementado com a ajuda do nosso amigo Taishi Ono. Taishi Ono é um nome muito bem conhecido. Ele era o chefe da fábrica, então ele passou para o Taishi Ono e falou assim: olha, você vai ter que implementar isso aqui para nós. Então treine os funcionários e vamos fazer isso acontecer. Então o Taishi Ono ele fez uma inversão de controle na produção. Então, ou seja, aquela produção que era empurrada, como acontecia na Ford, ou seja, a produção de um monte de peças para depois ir para a área
a área de montagem, então ele falou assim, não, vamos inverter. Existem uns gráficos que mostram muito bem isso, mas como o nosso foco é Kanban, não é a linha de produção, então nós vamos contar para vocês como que funciona. Então ele inverteu, ao invés de a linha ser empurrada, ela era puxada, ou seja, a demanda já vinha lá do cliente, o cliente falava assim, não, eu preciso de um carro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos produzir esse carro para você. Claro que não tinha nenhum carro, não quer dizer que não tinha nenhum carro pronto, mas que os carros, eles tinham alguns em estoque, mas à medida que eram solicitados, era produzido mais. Isso evitava, né, aquela grande quantidade de estoque. Tá? Então o que aconteceu? O Taiichi Ohno teve uma grande sacada. Então vamos fazer assim, vamos produzir, mas como que a gente vai controlar isso? Bom, vamos criar um cartão. Esse cartão ele vai para a linha de produção, a pessoa pega esse cartão, produz a peça, essa peça vai acompanhando, ela está pronta, fica lá, quando o cliente comprar esse cartão, volta para a linha de produção de volta. Aí que se iniciou o tal do Kanban, que ele começou a utilizar. E aí se criou o sistema Toyota de produção, que foi um sistema utilizado por muitas empresas. As empresas começaram a utilizar muito sistema de produção. Tá? Então o que é o Kanban? O Kanban é uma palavra japonesa, que primeiro que ele é kan, que é um cartão, e ban, que é um sinal. Então ele pode ser um cartão ou sinalização. Sinalização de um processo produtivo, né? Que ele pode ser substituído por um outro sinalizador, e daqui a pouco nós vamos ver aqui uns slides, nós vamos ver mais 3 slides. O controle de fluxo de produção, então ele controla um fluxo de produção, ele serve para controlar o fluxo, para não ficar perdido uma peça na fábrica, tá? E ele diz também para nós quando produzir, tá? Quando que vai ser feita aquela produção, vai estar especificado no cartão, o que produzir, ou seja, qual que é o produto que nós vamos produzir com esse cartão. Então vem especificado no cartão também qual que é o produto. E permite um controle detalhado desse produto, desse tempo, qual que é o local da fábrica que ele está, qual que é o processo da fábrica. Tá? Então vejamos, esse é um cartão Kanban, foi um cartão que eu montei assim para nós termos uma ideia de como que funciona o Kanban, já voltando mais assim para a nossa realidade, né? Não é um cartão Kanban daqueles da fábrica, porque o da fábrica é muito complexo, é cheio de informações, porque ele tem que constar as informações do produto e tudo mais, né? Não é a nossa área. Então nesse primeiro item nós temos o número de identificação do cartão. Essa identificação é muito importante, porque nele você pode mapear, por exemplo, um lote, uma série, uma entrega, digamos assim. Tá? Nós temos uma data quando esse cartão foi criado, essa data é importante também, para sabermos quando, por exemplo, que iniciou essa demanda. E nós temos um texto descritivo que diz qual que é o objetivo desse cartão, dessa demanda, desse fluxo, né? MF, alguém sabe o que é? Manuel Ferreira. Que é o solicitante da demanda. Tá? Acertou? Parabéns. Bom, e o que a gente faz com esse cartão? Então, já puxando um pouco para a nossa realidade e tornando um fator mais simples da gente entender, nós temos o conceito de quadros, colunas e atividades. Tá? O que acontece? Esse cartão ele vai ficar em uma determinada coluna. Essa coluna, a primeira coluna, básico, ela é fazer, ou seja, é uma atividade que está pendente de ser feita ainda. Então ninguém pegou para fazer, então fazendo, alguém já está trabalhando nessa atividade. Então
o gestor já pode ficar tranquilo, tem alguém trabalhando nela, tá? E feito aquela concluída, entregado para o cliente. Como eu prometi para vocês, está aí os tipos de Kanban. Então, um dos tipos pode ser um tipo de suporte, ou seja, esse suporte foi muito utilizado na fábrica antigamente, é muito utilizado hoje. Tem empresas que fabricam esse suporte exclusivamente para vender para outras empresas, para fazer um controle de produção dentro da fábrica, não necessariamente fábrica de carro, pode ser qualquer fábrica de qualquer segmento. Eles utilizam esse cartão. Para vocês entenderem o que é essa cor vermelha, o que acontece? A colocação dos cartões, ela é feita de baixo para cima, tá? Então, quando chega um cartão, ele vai sendo colocado do verde até o vermelho. Então, quando chegar no vermelho, aí o operador vai dizer assim: opa, eu preciso produzir peças. Então não dá para deixar parado, senão vai faltar peça. Aí quando os cartões vão indo para o estoque, juntamente com o produto, então quer dizer que os produtos já foram feitos e estão lá aguardando o processo de logística, a venda para o cliente, tá? Então tá lá. Caixas. No sistema Kanban também pode ser utilizado caixas. Como que são o sistema de utilização de caixas? Bom, pode ser um quadro demarcado onde podem conter caixas vazias, e essas caixas vazias elas devem ser preenchidas com produtos a serem fabricados, tá? E se as caixas estiverem cheias em determinado local, então não é preciso fabricar. Então assim eles controlam, por exemplo, depende da quantidade de caixas, controla quantos produtos devem ser feitos e quantos não precisam ser feitos. Eletrônico. Bom, chegamos à nossa realidade. Então, o eletrônico é o que nós utilizamos hoje. Eu coloquei ali a foto de um smartphone, e é verdade. Ali está uma ferramenta de Kanban dentro do smartphone. Então, é a nossa realidade de hoje, e é para isso que nós vamos já dar seguimento nesse sentido. Então, no desenvolvimento de software, então o que aconteceu? Nós trouxemos isso para o desenvolvimento de software. Então, no desenvolvimento, nós fazemos softwares. E trabalhar com o Kanban dentro de software agiliza o processo de desenvolvimento, porque nós temos muitas e muitas atividades chegando. E o que acontece? Digamos que um desenvolvedor está ali fazendo a atividade dele. Aí chega uma pessoa e diz assim: pô, eu preciso que você me ajude nisso. Chega outro e diz: poxa, eu preciso que você me ajude naquilo e tal. Aí o que acontece? Se a gente for parar para atender todo mundo, não vai dar certo. Um método que às vezes o pessoal utilizava é pegar uma bexiga, encher uma bexiga, colocar o nome da pessoa e jogar do lado, assim. Aí vai fazendo aquele monte de bexiga e fica uma pilha, né? E aí o que acontece? Chega um outro para pedir um serviço para ele, olha aquele monte de bexiga e fala assim: não, caramba, não vou passar serviço para ele, que ele está cheio de serviço, né? Então o que acontece? As demandas que vêm do business, as ideias surgem muitas ideias. Elas vêm, atividades, ideias, tarefas, bugs e tudo mais. Elas vêm de monte, né? Mas como que isso é feito na fábrica de software, por exemplo? Ela não pode ser empurrada para a galera, senão vai tumultuar a área de desenvolvimento. Então ela tem que ser enviada, ela tem que estar disponível para alguém pegar ela e trabalhar efetivamente nessa atividade. Então aí facilita um pouco mais a vida do desenvolvedor, na verdade, que ele não fica com aquele monte de atividade para ser feita, e também do gerente, que ele pode, na verdade, direcionar essas atividades para o pessoal, ou até mesmo o desenvolvedor pode ir lá e pegar essa atividade para ele. Tá. Então, na realidade de software, esse quadro nosso, ele se torna um pouquinho mais completo. O que acontece? Esse quadro ele pode ser feito num painel
com umas linhas e colocado os post-its lá. Aí vem naquela história do post-its que eu contei para vocês no início. E aí a gente vai casando as informações e vê que realmente é importante a gente utilizar essa metodologia, porque ela está alinhada também com outras ferramentas que são utilizadas. Então essa atividade está aqui para ser feita, tá? Então ela está a coluna a fazer. Ela pode ser separada por uma tarefa, dependendo da cor. A cor amarela pode ser uma tarefa, tá? Isso é uma forma da gente separar. Nós, desenvolvimento de software, fizemos assim. E que também é uma forma de sinalização. E ela pode ser também, ela pode ter uma quantidade. Essa quantidade, ela pode ser a quantidade de tarefas que estão numa determinada coluna ou a quantidade de pessoas trabalhando nessa fase, tá? Então, uma atividade ou essa tarefa especificamente, ela vai passar para a área de desenvolvimento. Então, alguém vai estar trabalhando nessa coluna de desenvolvimento, então alguém vai estar trabalhando nela, a gente sabe quem está trabalhando, mas para frente eu vou mostrar para vocês como que a gente vai saber disso. Depois de finalizada, ela vai para a fila de teste. Depois da fila de teste, ela está testada, né? Ali deveria ser tested, mas como está testado, tá? E depois ela vai para a implantação e depois ela vai estar feita. Então o que acontece? É uma demonstração simples de como que essa tarefa pode ser trafegada durante o processo de desenvolvimento de software. E lá está a tarefa no final, ela foi concluída. Então, diferente do processo lá de produção de carro, a gente não faz carro, a gente faz software, então esse cartão, ele não fica indo e voltando. Claro que pode ser que seja encontrado um bug, né? Aí ele volta para o desenvolvedor, para ele corrigir aquele bug e depois ele segue novamente o fluxo. Mas daí chegou na coluna defeito, pronto, não tem mais o que fazer, daí já está concluído, tá? Graças a Deus a gente se livrou daquela atividade, ou pelo menos se ela é uma atividade muito complexa e tal. Tá? Bom, posso interromper e perguntar se vocês têm alguma pergunta até agora? Tranquilo? Quem não é desenvolvedor? A fotógrafa, se não é desenvolvedor. Quem mais não é desenvolvedor? Todos são desenvolvedores? Você também? Ah, então tá bom. 2 pessoas só? O Zazula não é desenvolvedor? Né? Tá bom. A Vânia também não. Não levantou a mão. Então tá bom. Conheço o pessoal aí. Você vê? Tá. Bom, enfim. O que eu posso dizer para vocês? Um outro contato que eu tive já falando em Kanban, foi no HSBC quando tinha uma meta que nós tínhamos que apresentar uma inovação a cada período. E aí o nosso coordenador, ele apresentou uma tal de inovação que era o Kanban. Aí eu falei, o que é esse negócio de Kanban? Ele tinha um quadro do lado com aquelas linhas e colunas e um monte de post-it ali, né? Eu falei, pô, o que é isso? Como é que a gente vai utilizar isso aí? O nosso time é internacional. Nós temos um pessoal na China, tem pessoal na Índia, tem o pessoal em Londres também, tem pessoal aqui do Brasil. Então, como que a gente vai utilizar isso se o quadro está ali? Daí, esse quadro, ele passou para uma outra ferramenta que eu vou apresentar no final. E então, esse primeiro contato com o Kanban eu achei muito interessante, porque ele já começou a nos dar uma visão das atividades, como que elas deveriam ser feitas, enfim, aquele processo que eu já falei para vocês. Tá?
Então, o que acontece? Em cima de um processo existente que nós temos na fábrica de software, que é o CMMI, tá? Eu particularmente apresentei a proposta e falei, pô, vamos complementar, né? É uma metodologia muito bem aplicada, CMMI, mas vamos complementar, vamos com uma ferramenta que possa facilitar também, a gente possa ter uma visão geral de como que as coisas podem estar acontecendo de uma atividade. Por exemplo, uma atividade pode ficar perdida num determinado, digamos, numa fila e tal, ou de repente a gente não está sabendo com quem que está essa atividade, então vamos achar uma forma de visualizar melhor essa atividade, né? E então eu pesquisei e encontrei essa ferramenta chamada Kanban Flow. É uma ferramenta fácil, hoje ela é praticamente completa. Particularmente eu não consegui utilizar todas as funcionalidades dela, mas é uma ferramenta bem completa. Então, o Kanban Flow é um aplicativo que nós vamos trabalhar, que permite um controle de fluxo de atividades, desenvolvimento de software em forma de Kanban, ou Kanban eletrônico. O Kanban eletrônico ele é utilizado na substituição do método físico, evitando alguns problemas como perda de cartões, proporcionando mais rapidez na atualização do quadro de tarefas e melhor visualização do quadro geral das atividades. Então esse é o cartão eletrônico, já é um cartão mais customizado, um cartão mais completo, que permite a gente ter um controle da atividade, controle total. Tem uma identificação do cartão, essa identificação ela pode ser tanto aquele label, como pode ser também um nome, um curto nome. Pode ser qualquer nome, esse nome vai ser identificado no quadro, né? Tem o solicitante ou a pessoa responsável por essa demanda, quem solicitou, e pode ser alterado a qualquer momento. Que aqui nós temos uma descrição, então esse é um cartão simples. Então agora vocês vão visualizar a tela principal do Kanban Flow, e que esse é o primeiro contato com a ferramenta que podem ajudar muitos de vocês. Pode ser que não agora, porque a maioria aqui é desenvolvedor, mas no futuro, quando precisar coordenar algumas atividades, então vai ser muito legal para vocês. Está aqui o label que eu falei para vocês. Então esse é a tela principal do Kanban Flow. Em cima nós temos a Administration, que é a parte de administração das configurações do aplicativo, né? E nós vamos iniciar primeiro pela configuração do cartão, porque as permissões de um usuário que é convidado a participar do acompanhamento ou coordenação das atividades, ele pode ser dividido em dois: a permissão para se alterar as tarefas ou a permissão para se alterar o total, o geral, né? Então as colunas elas são customizáveis. Temos ali as colunas aberto, trabalhando em completo. Tem outras ocultas, que são fila para teste, testado e implantar, que não tem nenhuma atividade, então ela pode ser recolhida, para não interferir no tamanho da tela e você conseguir ter uma visão geral das atividades. Tá? E o cartão ele fica localizado da mesma forma que eu apresentei para vocês. Esse cartão ele não é fixo, ele vai prosseguindo conforme o fluxo. No entanto, não é uma pessoa só que pode fazer com que esse cartão siga o fluxo. Qualquer pessoa pode ir lá e mudar o fluxo desse trabalho. Digamos que chegou, sei lá, 100 atividades para ser feito. Essas 100 atividades, elas vão estar nessa coluna aberta. Tá? O que acontece? Não precisa uma pessoa para empurrar essa atividade para os desenvolvedores ou para tester e tudo mais. Ela pode ser puxada. Como que isso é feito? É feito da seguinte forma: as pessoas são convidadas a participar desse quadro,
tá? Dessa visualização, e dependendo do conhecimento dela, do perfil do desenvolvedor, do perfil daquela pessoa que vai fazer, então ela pega a atividade para ela. Tá? Então ela vai falar, não, esse aqui é meu, eu manjo isso aqui, eu vou pegar para fazer e nós vamos liquidar todas as atividades no instante. Pô, isso é muito legal, né? E isso aqui, na verdade, é uma swim lane, uma raia. Nós vamos falar mais para frente, mas ela permite que possa ser separado as atividades em uma nova funcionalidade e também nas correções ou melhorias. Então elas podem estar nesse grupo, nessa swim lane. Poderia ser um setor, poderia ser um cliente, poderia ser várias coisas. Então uma swim lane é simplesmente para separar essas atividades. Creio que ele foi pego também para um pouco do processo BPM, que no BPM tem a questão de swim lane. Tá? Bom, a informação do cartão. Essas são as informações principais do cartão. Ele tem o nome do cartão, a descrição, o label, tá? A cor. Essa cor pode ser utilizada para definir ela como uma cor de um determinado bug, por exemplo, ou uma cor de uma nova funcionalidade, uma cor. Então, pelas cores a gente consegue identificar o que é um requisito, tá? E aí vocês me perguntam assim, poxa, mas eu estou utilizando o eKanban aí, mas e aquela ferramenta que eu tenho lá na empresa, lá vou jogar fora? Não. Você vai utilizar em paralelo, vai utilizar junto com a ferramenta. Não vai sobrescrever a ferramenta que já existe, pode ser um outro processo qualquer, então não vai sobrescrever. Tá? Então esse cartão ele é bem completo, que permite que a gente tenha as informações gerais. Responsável. Também isso aqui é importante, o responsável pode alterar. O responsável pode ser a pessoa que está trabalhando na atividade, ou pode ficar o responsável por todo o processo. Não tem problema. Até que vá para a produção. Tá? Esse hora estimada aqui, muito importante. Digamos que na nossa ferramenta que já existente, ela está lá colocada com determinada hora, passa para cá. Então é o tempo que vai ser gasto para que essa atividade seja concluída. Datas. Bom, datas é legal, porque digamos que na sua ferramenta já existe. Fica mais para cá, né? Digamos que na sua ferramenta já existe uma questão de data lá, quando que tem que ser entregue aquela funcionalidade, digamos assim. Aqui também tem. A diferença é que, como aquela data ali, que está 26 de junho, às 20 horas e 10 minutos, vai estar completa essa atividade. Opa, é hoje, né? Então o que acontece? Esse pedido foi solicitado, um protótipo de tela do PDV, vai ter que acontecer hoje. Vai ter que estar completo até as 20 horas e 10 minutos, quando acaba o nosso WDC. Tá? E caso essa atividade não seja concluída nessa data, e vai apontar no Kanban Flow em vermelho, dizendo que a atividade ainda não foi concluída. Então é uma sinalização de que tem algum problema e a pessoa pode ser contactada, o desenvolvedor pode ser contactado para que ele dê um feedback, como que está a atividade e por que ela não foi terminada naquele tempo. Subtarefas. Pô, isso é legal, subtarefa, porque eu recebi uma atividade, mas de repente tem uma outra atividade associada a ela. Eu precisava fazer um protótipo de tela de PDV, certo? Mas aí eu assisti a análise de pontos de função. Pô, que legal, agora eu sei que essa atividade de 6 horas, ela pode levar um pouquinho mais do que 6 horas, porque dentro desse protótipo de tela de PDV pode ter uma interação, uma outra interação com o estoque, por exemplo, e aí o que acontece essa atividade pode levar um pouquinho mais de tempo, né? Ah, mas tem uma ali que não está concluída, assistir a palestra do X. Ah, claro, daqui a pouco nós vamos ter a palestra.
Então ainda não está concluída. Então é importante que nós temos, por exemplo, esse conhecimento para fazer esse protótipo de tela de PDV. Arquivos. Pô, isso é muito bacana, porque nós conseguimos colocar imagens, por exemplo, um esboço de tela que o cliente mandou para a gente pode colocar aqui, podemos colocar os casos de uso, os casos de teste, podemos colocar vários documentos aqui. Aí vocês podem estar perguntando, poxa, mas eu não poderia estar usando uma outra ferramenta qualquer? Pode. Você pode criar uma ferramenta e criar esses cartões e configurar eles para que seja apresentável para quem está visualizando, quem está acompanhando, né? Por acaso essa é uma ferramenta que ela é bem completa e atende às demandas de desenvolvimento de software. Comentários. Alguém, em determinado momento que essa atividade está sendo feita, pode ser adicionado um comentário, tá? O histórico é o histórico das atividades que estão acontecendo. Essa parte é da parte de administração. Como eu falei para vocês, era dividida em duas etapas. Então essa é a da administração. Da administração, ela tem o convite dos usuários. Quais são os usuários que podem ser convidados? Pode convidar desenvolvedores, o próprio cliente pode ser convidado para participar. Então ele também vai ter um acompanhamento de como a atividade dele está se evoluindo na fábrica de software. Temos a questão de organização, que nos permite incluir uma organização, né? Administrar as permissões dos usuários, gerenciar as licenças. São duas licenças, uma free e outra premium. Essa é a versão premium. É por isso que ela tem as informações mais completas, tá? Tem outras atividades de gerenciamento da organização. Tem o gerenciamento de quadros, tá? Eu posso criar um quadro, copiar um quadro já existente, então não há necessidade de ficar criando a toda hora. Reordenar os quadros e setar o quadro como default, ou seja, qual o quadro que vai abrir quando eu abrir essa aplicação. E mover um quadro para uma organização, tá? Digamos que eu tenho 4 quadros, eu movo um deles para uma organização. E tem a questão de administração de usuários também da organização. Essa é a questão lá de permissão. As colunas também podem ser customizadas. Eu posso customizar dentro daquele complexo de configurações das tarefas. Podemos customizar para saber o que vai aparecer numa tarefa quando ele estiver numa determinada coluna. Então isso pode ser customizável, tá? As raias. Pode ser adicionado uma raia ou removido uma nova raia. Então depende das preferências do coordenador, né? Também pode ser iniciado com uma determinada cor, a cor padrão, né? Adicionar e-mail. Isso é muito legal, porque você pode receber um e-mail do cliente no e-mail configurado aqui. O que acontece? Quando você receber esse e-mail automaticamente vai ser redirecionado para o Kanban Flow e ele vai criar uma atividade aberta para ser feita. Não é necessidade de você ler e-mail, ele já vem para cá. Indicador de tarefa. Quando essa tarefa é aberta, ela pode ter um indicador, tá? Então você cria um número para ela, um prefixo, né? O valor que vai iniciar essa atividade e um nome simples e confirma para que ela seja ativada. API. Se você tem uma aplicação que quer conversar com o Kanban Flow, essa aplicação também pode ser integrada. E as configurações avançadas do Kanban Flow.
top column é para onde que vai essa atividade, para o fim ou para o início da coluna. Pomodoro Timer. Nosso tempo está acabando, mas eu vou agilizar um pouquinho para que vocês consigam entender um pouquinho desse Pomodoro Timer. Não é aquele massa tomate, não. Realmente é um conceito novo. O Pomodoro Timer, a gente clicando no Pomodoro Timer do eKanban Flow, a gente consegue visualizar essa telinha. O que é essa telinha? Ela é fixo em 25 minutos, que é o tempo que a gente consegue se concentrar numa determinada tarefa. Tá? Por que 25? Porque foi feita pesquisa e diz que em 25 minutos a gente consegue se concentrar bem. Então a gente inicia ele, pede para mudar a tarefa, seleciona a tarefa e manda iniciar a tarefa. Então ele vai contando. Caso houver uma interrupção, o colega chegou, pediu uma informação e tal, a gente dá um pause na tarefa. E no final ele vai dar um relatório e tal, e também vai dar uma somatória de pontos, quantos pontos você fez e tal, que significa que você se concentrou bastante nessa atividade. E ela é legal também para a gente ter uma boa concentração numa atividade. Digamos que está muito disperso lá, poxa, eu preciso fazer uma determinada tarefa, mas tem muita gente me incomodando. Falou, opa, então vamos ligar aqui o Pomodoro Timer e vamos saber se tem muita interrupção ou não. E depois vai constar no relatório lá. Pô, saiu para tomar um chá, veio o e-mail, acessou o Facebook. As tarefas podem ser customizadas também, essas interrupções, desculpa, elas podem ser customizadas. E à medida que havendo essas interrupções, então o que acontece? Você vai ter um diagnóstico e dizer assim, poxa, eu tenho que parar mais de ficar no Facebook e trabalhar mais, pô. Tenho que focar mais na minha atividade, que vou ter mais produtividade. Então, desses 25 minutos, tem uma pausa de 5, configurável, e a partir desses 5, você continua naqueles 25 minutos. Posso dizer para vocês que eu utilizei, tá? Estou com alguma pontuação, não sei se alguém observou uma pontuação 9.000 lá, é muito pouquinho, mas eu observei que ela é muito legal para a gente focar numa atividade. Bom, praticamente a demonstração essa ferramenta mesmo. Posso até abrir ela para a gente dar uma olhadinha, mas eu queria passar um vídeo para vocês, para a gente prosseguir aí com a palestra. Startup Dev é um modelo de desenvolvimento de software em que a gente trabalha durante 2 dias só e faz um produto completamente funcional nesses 2 dias de trabalho. A gente entrega um conjunto restrito de funcionalidades, mas que resolvem um problema para um cliente. Em 2 dias ele vai ter um sistema funcional e pronto para validar a sua ideia no mercado, ou para apresentar para o investidor, ou para já começar a usar e ganhar dinheiro. A primeira etapa é a etapa em que o cliente apresenta o que ele quer, todas as ideias dele, tudo o que ele quer para o negócio dele. A segunda etapa é onde a gente faz os desenhos. Antes da gente falar de função, antes da gente falar de qualquer coisa, a gente começa desenhando, né, aquilo que a gente espera como tela. E esse processo você tangibiliza o produto, né? Porque até então ninguém sabia exatamente que cara tinha, cada um tinha uma visão e tal. A gente usa o desenho em papel como uma forma de comunicação entre o cliente e nós que somos desenvolvedores. Depois da gente desenhar, a gente apresenta. Nessa parte agora a gente faz a apresentação dos desenhos. A gente pede que os clientes façam a apresentação primeiro. E eles juntam todas as telas em uma única, né? Dali o Rafael já puxou uma coisa do Business Model Generator. Percebe que não é só um desenvolvedor, é alguém que está respirando esse meio aí de inovação e startup, né? Posteriormente a isso, a gente pega todas as telas e quebra em inúmeras tarefas. A gente joga um número de 1 a 8, que representa o tempo que vai demorar para desenvolver aquela tarefa.
No final do dia, nosso cliente tem 80 pontos para escolher no somatório de todas as tarefas. Até aqui, você já tinha ultrapassado em muitos 80 pontos. O que é mais importante para você? Então a gente ajuda o cliente a focar no número de funcionalidades reduzido, mas que vai ajudar ele a ter as respostas que ele precisa. Para quem está empreendendo, só a reunião com ele já foi um grande ganho, né? Porque de muitas ideias a gente funilou e estrangulou o escopo do projeto de maneira a ele ficar o mais objetivo e ir lá na menor unidade dele. Depois desse dia de trabalho, a gente parte para 2 dias de desenvolvimento. E em cerca de 1 hora, já tem alguma coisa no ar para o cliente acompanhar. Nesse projeto a gente tem um desafio de fazer uma venda o mais rápido possível. Então a gente conseguiu estimar 3 passos para o usuário, onde ele pudesse escolher um produto específico, visualizar os dados desse produto e efetuar o pagamento. A gente consegue desenvolver tão rápido um software em 48 horas. Porque a gente é foda. A vantagem de desenvolver rápido é que você consegue já testar sua ideia no mercado ou mostrar para um investidor sem gastar muito dinheiro. Na reunião do último dia de desenvolvimento, a gente conversa com o cliente e apresenta tudo que foi desenvolvido. No âmbito geral, vocês gostaram do layout? Cara, eu curti, gostei. Cara, eu achei legal também. Foi legal porque entraram coisas além do escopo, né? Porque eles conseguiram terminar um pouco antes, então eles puxaram os pontos e a gente ficou bastante feliz por causa disso. Eu lembro que a felicidade dos sócios, assim, foi uma coisa muito legal. Nenhum cliente desistiu depois da reunião e todos prosseguiram com o desenvolvimento e mais que isso, a gente faz uma pergunta final. Você está feliz com o resultado? Todos satisfeitos e, na verdade, todos muito felizes. Eu recomendo o Startup Dev, para quem tem uma ideia e quer vê-la criar forma, é o caminho. Galera, vocês viram que fantástica a ideia dos caras? Eles conseguem entregar um produto muito rápido, coisa que a gente não pensava. Claro que também temos que avaliar qual que foi a linguagem utilizada, qual que foi o sistema que foi solicitado para eles, o que foi solicitado, qual foi o escopo. Então, mas muito interessante. Isso faz a gente voltar a pensar se a gente está fazendo a coisa da maneira certa, né? Então, acho que valeu a pena de ter assistido aí. Onde usaram o Kanban? Alguém sabe? Com o Just in Time, que é aquele que eu falei no início, que era a questão das demandas do cliente. Com o Gira. Por que Gira? Porque existe uma baita ferramenta da IBM chamada RTC que não atende a Kanban. E nesse departamento em que eu trabalhava, em que nós começamos a utilizar o eKanban, nós tivemos que migrar do RTC, Rational Team Concert, para o Gira, porque o Gira atendia o conceito de Kanban, que foi muito aceito pela equipe, né? E ele atende da mesma forma que o Kanban Flow está atendendo, também pode ser atendido no Gira. Scrum. Podemos utilizar com Scrum? Sim, perfeitamente. Inclusive no início, quando eu citei que nós estávamos numa sala de reunião e começamos a pregar os post-its na parede, aquilo era o Scrum, para quem não detectou qual metodologia que estava sendo utilizada. Naquela época, lá em 2005, já se utilizava Kanban e a gente não sabia. E era o Scrum. Pode ser utilizado junto? Perfeitamente. Com tecnologia ágil também, com metodologia ágil? Perfeitamente. O pessoal da Startup Dev, com certeza, eles utilizam muito ágil. Muito ágil. Porque em 2 dias eles não vão conseguir entregar um produto com documentação, com todo aquele fluxo que uma empresa grande precisa, né? E com o Trello. Muita gente já conhece o Trello. E o Trello também é uma ferramenta fácil, funciona no smartphone. Lá você vai jogando todas as atividades que você tem que fazer durante a semana. Digamos assim, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas está tudo na minha cabeça. Tá bom, limpa a sua mente e coloca tudo lá no sistema Kanban, com o Trello. E durante a semana você vai executando as tarefas
e vai jogando para concluído. Pronto, é maravilha. A gente consegue fazer muita coisa. Tá? Por que usar? Bom, em primeiro lugar, porque é rápido e fácil de ser utilizado. Tem custo eficiente, é um custo super reduzido de ser utilizado. Plataforma web, pode ser acessado do smartphone, tablet, do browser. Permite exportar as atividades como um relatório, digamos, para um cliente que precisa de quais atividades foram executadas nas demandas. Pode ser exportado para JSON, pode ser exportado também para CSV e também para Excel. Enfim, aqui estão os links com o caminho onde pode ser encontrado o Kanban Flow, que está no Facebook. Que está no Facebook, kanbanflow.com, o atlassian.com software gira, o pessoal corporativo Trello e scrum.org. Muito obrigado.